Já estou ao vivo. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite. Eu sou a Mila. Oi, Lude. Olá, que bom que a nossa convidada já chegou. Eu vou apresentar aqui o nosso propósito, né? Agradecer pela audiência dos amigos que estão nos dando apoio. Bem, de onde surgiu, né, essa vontade de falar mais com outras pessoas, né? Pessoas que compartilharam comigo momentos bons, momentos de desespero, com os exercícios que a gente tinha que dar conta lá no Hospital Albert Einstein. Pois bem, mas eu vou me apresentar para quem não me conhece, quem não está comigo todos os dias pelo Instagram ou pelo YouTube. Eu sou Ludmila, sou dentista, graduada em odontologia aqui em São Luís do Maranhão. Tenho pós-graduação a nível de mestrado em ortodontia, tenho 20 anos de carreira dentro da odontologia e agora eu amplio o meu campo de atuação através, né, eu tive uma outra paixão, um momento, aquele momento que a gente quer se reciclar, que a gente tem outras, começa a despertar para outras paixões, ver a necessidade do mercado e ver que a gente não precisa só ficar exclusivamente clinicando, né? Então a gente tem a possibilidade de clinicar, de praticar a docência, de procurar outros caminhos, abrir horizontes. E é por isso que eu convido você que está nos assistindo a compartilhar um momento também onde a doutora Gabriela Terra vai trazer para a gente a vivência. O nosso tema de hoje é a experiência do paciente na visão dos especialistas, sob a visão dos especialistas. Então, eu vou... Quem quiser saber mais um pouquinho sobre o meu currículo Lattes, conhecer o meu perfil, convido a ir lá nos meus posts e ver lá a minha experiência, certo? E estou à disposição. Doutora Gabriela Terra, eu peço que você se apresente, fique à vontade. Esse é o nosso momento aqui de compartilhar muita coisa legal com formandos, com acadêmicos, com médicos, com dentistas, de quem é apaixonado pela saúde e quer desenvolver novas habilidades. Vamos lá, a senhora tem toda, aqui nós somos todo ouvidos. Lude, primeiramente, queria agradecer, fiquei muito feliz pelo convite. Eu acredito que e uma amizade assim completamente virtual, né, Lude? Do Einstein para a vida, né? Porque tivemos um pouco contato dentro do Hospital Albert Einstein e depois fomos trocando várias mensagens e a afinidade veio desde o início, né? E eu acho que é graças a essa afinidade que essa live surgiu, não é mesmo? Muitos me chamam de doutora, assim, até por causa de negociação, mas eu não sou doutora. Somente Gabriela Terra Rodrigues mesmo, mas atuo sim na gestão na área da saúde. Sou graduada em Direito e trabalho há 11 anos no Laboratório São Lucas, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. É um laboratório familiar, onde trabalha eu, minha mãe e minha irmã na diretoria. E temos hoje 45 funcionários aqui na empresa. Eu sou, além disso, buscando me especializar, né, na área da saúde. Eu fiz um curso de auditor da norma ISO 9001-2015. Fiz um PSGQ, que é um programa SEBRAE de gestão da qualidade na área da saúde. Fiz o Einstein também, né? A pós-graduação de gestão em saúde no Einstein.
e também o Empretec, para aprender um pouquinho mais sobre o empreendedorismo, né? E falar sobre a experiência do paciente. Esse assunto me encanta muito, porque tem até um versinho, né, que a gente encontra muito em hospitais, que um paciente, ele não é só um paciente. O paciente, ele é o pai de alguém, ele é o filho de alguém, ele é o amor de alguém. Então, esse paciente, ele merece todo o nosso respeito e todo o nosso carinho, né? E em tempos de pandemia, isso não podia ser diferente. Temos que ter ainda mais cuidado com todos esses pacientes que usam, que precisam da saúde, né? Da área da saúde, do setor da saúde. E é por isso que levou nós duas, né, a participar dessa live. Porque, inclusive, no nosso curso, nós tivemos até um módulo, né, de experiência do paciente, que foi, inclusive, o meu tema de defesa do TCC. E eu quis expor, aproveitei o TCC para poder expor as melhorias que nós implantamos aqui dentro do Laboratório São Lucas para a experiência do paciente em tempos de pandemia. Isso, é verdade. Então, assim, há muito tempo, vou falar um pouquinho sobre a gestão em saúde, apresentar, pessoal, quem está nos vendo, sobre o modo pelo qual a gente via a instituição de saúde em termos de atendimento, de acolhimento. Antigamente, não faz tanto tempo assim, há uma década, um pouquinho mais, as pessoas, a gente dava muito valor para a disposição de alta tecnologia, altos recursos, e aí a questão da experiência do paciente e suas interações, ela ficou um pouco em segundo plano, conforme a nossa literatura consultada. E depois os relatos foram que houve a necessidade com que o profissional da saúde tivesse um novo olhar, né? Porque, como você disse, né? Ele é um pai, o paciente é o pai de alguém, ele é filho de alguém, ele é importante para o mundo, ele é importante para o mundo, ele contribui para o mundo de alguma forma. Né? Então, é necessário que o profissional de hoje, e eu enfatizo hoje para os formandos, o pessoal que está começando agora, e para os educadores, sobre a necessidade de educar, a necessidade de plantar a semente, né, nesse graduando, que não basta ter a melhor técnica, não basta ter o melhor recurso. Se você receita para o seu paciente, se você chega no laboratório e a secretária não sorri, a secretária não pergunta seu nome, a secretária quer saber do financeiro. Sim. A secretária ou o médico, não vou falar de médico, eu vou falar, pessoal, como profissional da saúde. Né? Não vou julgar, né, profissão nenhuma colocar em situação difícil, não, porque nós somos da saúde, a gente tem que... Mesmo nós porque é somos uma equipe, unidade. né? É uma equipe, né? Todos trabalham ali juntos. Então, assim, quando a gente se vê numa pandemia dessa, será, doutora Gabriela, será, Gabi, minha amiga Gabi, será que a gente tem que mudar a percepção das coisas e do paciente? Sim, mesmo porque temos protocolos hoje em dia, protocolos de distanciamento, protocolos de higienização. Então, isso tudo teve que fazer parte na mudança de todas as empresas, não só da área da saúde. Mas na área da saúde, nós tivemos que mudar, inclusive, cultura. Nós tivemos que intensificar nossos treinamentos com o uso correto de EPIs, por causa de contaminação, inclusive das equipes, higienização de EPI, e aí no EPI, paramentar, desparamentar, como que é a correta forma. Então, tivemos que atualizar todos esses protocolos, né?
Dentro das unidades do laboratório, identificar cadeiras com permissão e não permissão de assento para poder respeitar o distanciamento, álcool gel na entrada do laboratório, álcool gel em todos os guichês de atendimento. Então, tivemos que fazer uma mudança cultural acima de tudo, né? E para isso tudo, e tudo em muito pouco tempo, né, Lud? Porque a doença, ela chegou de uma vez só, e aí todo mundo foi surpreendido, e nós tivemos que mudar muito rapidamente para poder trazer mais conforto para esse paciente. Ainda mais que o Laboratório São Lucas, aqui na nossa região, nós somos pioneiros na realização dos exames de Covid. Então, atendemos diversas prefeituras, e isso desde o início da pandemia, isso aconteceu. E aí, como lidar com isso tudo? Então, primeiramente, treinamento de equipe, revisão de protocolos, adequação de todas as unidades, os protocolos do Ministério da Saúde, conscientização da equipe sobre o risco de contágio. Por que conscientização? Porque o paciente, para fazer uma coleta do exame de PCR, ele tira a máscara. Então, fazemos a introdução no nariz, e até então fazia na garganta, né? E aí, muitas das vezes, o paciente, ele tossia e espirrava em cima da gente, e ele era um Covid positivo, né? Então, nós tivemos que ter todo esse cuidado para poder atender o paciente. E aí não que não houvesse, né? Não que não tivesse tido antes, mas o que aconteceu depois? A Natália está perguntando, os protocolos mudaram? Mudaram sim, né? Mudaram. Antes aqui no laboratório, um exemplo, tá? Nós utilizávamos jaleco de pano. Hoje em dia não é o jaleco permeável, né? O jaleco permeável porque ele permite a higienização do jaleco a cada coleta, né? Ah, mas por que não usar o descartável? A quantidade, como nós temos ISO aqui no laboratório Iona, a quantidade de resíduo que estava sendo gerado. Então, meu lixo estava aí, meu indicador, né, de lixo, de resíduo, não sei o que, já estava nas alturas. Então, nós precisamos buscar uma forma alternativa, porque não adianta melhorar uma coisa e estragar a outra, né? Então, nós tivemos que buscar toda essa mudança. Então, teve sim. Aqui para coleta de sangue, a gente não usava a face shield. Então, precisou de começar a usar a face shield. Aqui usava somente a máscara cirúrgica para coleta do Covid, somente N95, a PFF2. Então, assim, isso tudo. As meninas da recepção, ninguém usava máscara. Com a pandemia, todo mundo de máscara. E também da mesmo tipo de máscara. Não é máscara cirúrgica, não é máscara de pano, né? Então, a gente precisava de toda essa alteração aqui. Uhum. E o que mais? Dentro do laboratório, gente, a função da doutora Gabriela, ela é diretora lá do laboratório, não é, Gabi? Diretora administrativa. Diretora administrativa. E aí tu tiveste muita dificuldade em convencer, de repente, alguém que realmente vocês teriam que investir e não gastar, investir mais em recursos para proteger os colaboradores, bem como os pacientes. Teve alguma resistência de algumas pessoas sobre essa mudança de cultura? Sim, resistência financeira até que não tivemos aqui dentro, né, na implantação de tudo isso, porque nós sabíamos que era para o melhor da equipe e para a sustentabilidade do nosso negócio. Né? Então, o investimento ali em EPIs, em equipamentos, em tudo, isso foi necessário. Tá? Inclusive, nós tivemos que investir na compra de mais carros para o laboratório. Então, por quê? Porque em épocas de distanciamento, de medo, de isolamento social, de toda essa reclusão que as pessoas tiveram que fazer, elas precisaram de solicitar com mais volume o atendimento em domicílio, a nossa coleta domiciliar. Então, nós criamos várias agendas
compramos mais carros para o laboratório para poder atender esse fluxo de pessoas que não saíam de casa, né? Que cumpriam esse isolamento. Tinham pessoas que vinham, mas tinham muitas pessoas em casa. E isso também ajudou a gente a não criar esse tumulto aqui dentro do laboratório, pela grande procura de realização de exames de Covid e tudo. Então, nós íamos até a casa das pessoas. E foi aí nosso maior desafio, sabe, Lud? Porque antes nós chegávamos na casa das pessoas, paramentado, com jaleco de pano, não sei o quê. De repente a gente precisava tocar no cabelo, tirar um sapato na porta da casa do paciente quando ele não deixava, ou então a gente colocava aquela touquinha no pé, o propé, né? Colocava a touquinha. E aí a gente começou a conviver com pessoas na casa delas que tinham 5, 6 meses que não via nem os filhos, que não via a família e que recebia o laboratório dentro da casa dela. Então nós precisamos mudar muita coisa para poder passar a confiança para o paciente de que nós podíamos sim entrar na casa deles com confiança. E para isso, e para eu entender como que iria funcionar esse processo, Lud, eu fiquei uma semana acompanhando e indo na casa de todos os pacientes junto com a coletadora. Porque eu precisava entender de quanto em quanto tempo que a coleta domiciliar precisava ser feita, qual que era a insegurança que o paciente sentia ao nos ver entrar na casa dele, né? Então, eu comecei aí. E aí, nossa coleta antes era marcada de 30 em 30 minutos, passou a ser marcada de 40 em 40 minutos. Isso mudou por causa da paramentação e desparamentação na porta do paciente. Todo o cadastro do paciente a gente começou a fazer de forma remota, de forma online, para ficar menos tempo na casa do paciente, ficar lá só o tempo necessário. Muitas vezes a gente ligava antes para perguntar para o paciente se ele tinha alguma varanda, alguma área externa onde ele poderia colocar a cadeira dele do lado de fora para evitar que nós entrássemos dentro da casa. Então, assim, foram várias medidas que nós mudamos. Teve uma coisa que foi muito legal, Lud. Antes nós levávamos para a coleta domiciliar uma maleta, aquelas maletas com termômetro, onde iam todas as coisas ali dentro do laboratório. E quando a gente chegava na casa do paciente, essa maleta ela era colocada em cima de uma mesa ou no chão. E nisso a gente via que, assim, na ida, a gente via que o paciente ficava assim, nossa, essa maleta, onde que essa maleta já rodou, que não sei o quê. E aí nós compramos aqui para o laboratório, que deu super certo, aquelas malas de rodinha de maquiagem, aquelas grandonas, toda cromada, sabe? Compramos aquelas malas que ela tem todas as repartições, ela é bem grande e aí nós conseguimos organizar todo o material da coleta e aí como ela entra de rodinha, a gente não precisa, e ela tem gavetinhas, a gente chegava na casa do paciente e não precisava de apoiar em lugar nenhum e tudo. Então, isso começou a trazer uma satisfação do paciente. Porque no começo da pandemia, quando nós continuamos com a coleta domiciliar, o nosso indicador de satisfação do paciente domiciliar, porque nós temos essa pesquisa, tinha ido lá embaixo, por causa do medo. Depois que nós implantamos todas essas melhorias, nós conseguimos ter uma satisfação hoje que está em torno de 98%. 98%. Que bacana, que bacana. Vale a pena ressaltar, bem-vindos a todos aí, o pessoal está chegando, muito obrigada pela participação de todos, vocês são uns queridos. A gente está falando aqui com a doutora Gabriela Terra, sobre a experiência do paciente. A gente vai dar continuidade sobre o que ela está relatando aqui, sobre a necessidade de mudança, né, de comportamento. A experiência do paciente também, ela é uma atitude a ser tomada ela vem lá de cima, da alta liderança, dando o exemplo, fazendo o treinamento, dando continuidade às ações, fazendo o controle interno. Por exemplo, pessoal, às vezes você identifica falhas, não é verdade, Gabi? E aí, o que tem que acontecer? A gente tem que fazer uma reunião com a equipe
e demonstrar que quais são as falhas, identificar as falhas, analisá-las, medi-las, ver a viabilidade, né? Tem coisa, claro, que a gente não consegue resolver a curto prazo, ainda mais numa situação dessa que nós fomos pegos, né, de surpresa, entre aspas, assim, veio acontecendo e de repente estourou nesse caos total na saúde. Mas é algo que a alta liderança, é o papel da alta liderança, né, de, principalmente, tem uma literatura que eu estava dando uma olhada, e é muito interessante o que o autor diz, que se eu não consigo fazer com que o meu colaborador se sinta acolhido, feliz, motivado, se eu não consigo treiná-lo de forma efetiva e eficaz, como é que eu vou transmitir tudo isso para o meu cliente externo? Né? Então, eu tenho que treinar, eu tenho que tirar as dúvidas do pessoal, não é? Houve muitas dúvidas a respeito dessa paramentação ou da utilização de um novo recurso. Foi algo muito novo para o pessoal, apesar de saber que são pessoas treinadas, capacitadas, mas às vezes, né, existe uma certa resistência, porque muitas pessoas acham, inclusive nós da saúde, que aquilo que a gente não vê não existe, né? Ah, é só eu só vou andar com meu jaleco bem ali na lanchonete e volto, não vai acontecer nada. E a gente sabe que o jaleco é algo que deve ser colocado apenas dentro do ambiente de trabalho, de preferência fazendo o procedimento, não é? Lúcia, está me Oi? ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Tô, Tá? tô. Então, ô Lud, então, nós não tivemos, assim, muita dificuldade no uso dos EPIs em relação aos funcionários, né? Nós tivemos, assim, realmente que adequar algumas coisas que já funcionava, entendeu? Então, muitas coisas aqui, o uso do EPI, a conscientização, é, mesmo porque eles passam por treinamentos constantes, de acordo com o nosso processo de gestão da qualidade e tudo. Nós tivemos que adequar. Mas o que nós tivemos, assim, mais dificuldade no começo de toda a pandemia, na verdade, foi vencer o medo. Então, eu tive medo, né? Então, eu não podia transparecer o medo que eu também estava sentindo para eles. Eu precisava falar assim, pessoal, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa ajudar a área da saúde, né? Então, participamos de muitas lives. Os laboratórios de apoio que nos acompanham, eles deram todo o apoio, todo o suporte. Nós sempre estávamos colocando os nossos funcionários para poder participar de lives também. O Einstein, ele criou, inclusive, uma plataforma, né, que foi bem bacana, com vários vídeos, com instrução, assim, do uso correto do EPI, de paramentação e tudo. E aí eu publiquei esses vídeos para a equipe, para poder estar acessando, e eram vídeos com certificados e tudo. Então, assim, o que houve foi mais essa quebra de paradigma, essa quebra de barreira, esse vencer o medo para poder trabalhar e atender o nosso paciente nesse momento que ele precisava tanto da gente, que era na realização dos exames de Covid. Certo. E a respeito, Gabi, entrando um pouquinho a respeito da satisfação do paciente, a gente sabe, né, mas algumas pessoas ainda tendem a confundir satisfação do paciente com experiência do paciente, que é assim, é algo que acaba se completando, né? Mas a satisfação do paciente, falei um pouco na live, não, falei um pouco nos feeds, nos stories, coloco no YouTube algumas coisas e falo assim, gente, olha, satisfação do paciente não se restringe só a colocar um questionário de satisfação, carinha feliz, carinha triste, não se restringe a implantar um serviço de ouvidoria, né? Então, a satisfação, a experiência do paciente, ela é uma percepção.
ela é resultado de várias No geral. interações, Uhum. né? Até a Organização Mundial de Saúde fala muito bem sobre isso, que assim não tem como não deixar de ler, porque é bem interessante e para quem está nos acompanhando e necessita assim de uma frase teórica a respeito disso, eu vou falar para vocês o seguinte, pessoal. Olha só, a Organização Mundial de Saúde define a experiência do paciente. Considera que a experiência do paciente é uma abordagem que conscientemente considera as perspectivas dos indivíduos, familiares e comunidades, e os enxerga como participantes e beneficiários dos sistemas de saúde de confiabilidade que atendem às suas necessidades e de uma maneira humanizada e holística. Humanizada e holística, como um todo, é o resultado de interações. Antigamente, Gabi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Aqui congelou a tua imagem, mas você consegue me ouvir? Ok, ok, ok. Consigo. Então, antigamente, né, a gente tinha, como é logo no início da nossa conversa, então era tudo voltado assim. Eu coloquei, achei muito interessante, eu fiz uma enquete nos meus stories e coloquei entre aspas, né, uma frase que diz assim, foi basicamente o médico, né, ele decide sobre o seu tratamento, né? Ele tem esse poder decisório. E muitos responderam, eu Uhum. coloquei entre aspas e coloquei sim ou não. Você acredita que o pessoal respondeu sim? Eles responderam sim. E eu achei curioso, né? Porque talvez eu tivesse respondido sim se eu não tivesse lido tanto, não tivesse aprofundado as minhas leituras e estudado a respeito disso. Mas onde é que eu quero chegar? Que, sabe, os nossos avós, às vezes eles falam assim, não, minha filha, o médico mandou eu fazer, né? Ou o profissional de saúde, o físio, sabe, o terapeuta mandou, o radiologista mandou fazer, eu vou fazer. A gente tem que fazer desse jeito. Ok, a gente tem, né, o acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. Entretanto, hoje em dia, nós temos um pensamento que vai mais além, que é o quê? Nós, o paciente, tem o poder decisório de dar continuidade ao tratamento ou não, de aceitar se aquele tratamento ele vai, de alguma forma, não só em terapia medicamentosa, te resolver, mas também a questão do olhar, do acolhimento, do Uhum. sorriso, do olho no olho, do contato, do feedback, né? Então é um conjunto de atitudes que vai fazer o seu paciente voltar ou não. Sim. Hoje é a nova percepção, concorda, Gabi? Claro, claro. A satisfação do paciente, né, Lude, é você cumprir com todos os protocolos e você fazer o que o paciente espera que você faça. A experiência do paciente, ela vai além. É você surpreender, é você fazer mais do que é o esperado. Entendeu? Eu dou um exemplo bacana nessa parte. Nós temos aqui no laboratório a sala de vacina, sabe? Então, na sala de vacina, nós temos aqui um aparelhinho, é uma abelhinha, sabe? E ela faz vibração. E essa vibração ali no local, ela causa uma anestesia natural, né? Então, nós fizemos uma divulgação desse aparelhinho para o público infantil e tudo, para quem tinha medo de tomar vacina e não sei o quê. Então, quando a pessoa chega para tomar uma vacina, ela espera, vai furar, pronto para tomar vacina. Quando você apresenta para ela essa nova técnica, apresenta para a criança essa nova interação, o óculos de realidade virtual, não sei o quê.
Isso faz com que a experiência do paciente tenha um plus no nosso atendimento, né? Ele saia com uma, além de satisfeito, ele saia surpreendido com aquilo que nós fizemos a mais por ele. A criança ganha um certificado da coragem por ter vencido a temida agulha, né? Isso faz com que a experiência do paciente seja diferenciada. Em tempos de Covid, criamos aqui o nosso atendimento drive-thru. Então, o paciente ele Como é que vinha, é? drive-thru, ele ligava, tem as vagas de estacionamento na frente do laboratório, ele ligava para o laboratório e falava o carro, a placa que ele estava. Nós tínhamos uma equipe que ficava à disposição para poder realizar todos os atendimentos cadastro, e após o cadastro ia o técnico até cada carro fazer coleta de sangue, coleta de Covid, o que o paciente quisesse dentro do carro sem ele descer, né? Como é Então, que funcionava o agendamento, Gabi? Desculpa te interromper, eu fiquei super curiosa. Então eu ligo, então eu sou ligava, a mãe de uma paciente. Como é que funciona desde o agendamento? Eu estou tá, interessada em fazer. Como é que eu faço? né? Agendava? Era atendimento? Como é que funcionava esse atendimento? Não tinha agendamento, Lud. Nós temos várias vagas aqui. O paciente vinha, parava o carro na frente do laboratório, telefonava para o laboratório e falava assim: oi, eu quero fazer um exame de Covid. Estou estacionado aqui em frente ao laboratório. Meu carro é tal, placa tal. A menina do atendimento que atendia o telefone anotava a placa, anotava o nome do paciente, passava para o pessoal que já ficava na porta e falava assim: olha, o carro tal que está parado em tal lugar, para poder ir lá. A menina ia lá, pegava todos os dados, carteirinha, identidade, realizava o pagamento, não sei o quê, vinha até aqui dentro, gerava as etiquetas de tubo, né, Sem para saltar coleta, do carro? sem descer do carro. Hora nenhuma? Hora nenhuma. Não descia do carro, né? Então fazia toda a coleta de sangue, de Covid, tudo dentro do carro. E veio só entregar um material, um exemplo, entregar um material de urina. Ligava, Ah. estou aqui na porta, vim entregar um material. Tem como vir aqui? Sim. E o técnico lá olhava, notava qual que foi o horário de coleta da urina, entregava, a gente dava a baixa na amostra aqui. E tudo a gente gerava um login e senha para o paciente consultar o resultado dele online, para ele não precisar de vir ao laboratório também buscar seu resultado de exame. Fiquei Ficou, fascinada. ficou Uma bem bacana. pausa aqui. Fiquei fascinada. Ficou bem E o bacana. Olha só, e o legal, eu achei assim maravilhoso. Hora nenhuma eu vou saltar do carro, né? Então, me dá segurança, né? Me E você sabe o dá. que nós notamos? Além da segurança, Lude, a paciência, por mais que estivesse lotado de carro, a paciência do paciente, né? Porque o paciente ele é um paciente, né? Ele tem uma paciência, né? Então, a paciência dele é em aguardar um tempo que fosse necessário sem nem reclamar. Ele estava ali no conforto do carro dele, escutando o som dele, mexendo no telefone. Então, assim, foi super tranquilo e teve uma adequação teve uma aceitação muito legal pelo público. Além disso, para poder atender ainda melhor nossos clientes, nós criamos um call center através do um telefone, um número de telefone dedicado para atendimento aos nossos pacientes, ou ligando ou através do WhatsApp. Então, nós tivemos uma funcionária por conta de WhatsApp que gerava em torno de 300 mensagens, mais ou menos, por dia. 300 pacientes, né? Porque mensagem você pode pegar, oi, boa tarde, tudo bem? Então, aí é um monte. Então, nós tivemos as secretárias também, na verdade, eram duas. Não Uma era, não era chatbot. depois foi implantado, porque o volume foi tão grande que nós implantamos um chatbot para poder direcionar as perguntas. Pessoal, eu sou fã dos chatbots. O que que é? Olha só. Para quem está chegando agora, a gente está discutindo sobre a experiência do paciente. Nós estamos compartilhando aqui experiências dentro dos laboratórios com a doutora Gabriela Terra. Obrigada pela participação, doutora Iná, doutor Kelner Portela, de Fortaleza, médico radiologista. Obrigada, gente.
Agradecer Os também, né, Lud, chatbots, nossa equipe do Einstein, que está aí em peso também, né? Os nossos colegas do essa Einstein, turma, nossa turma essa especial, né? turma muito especial, muito É. especial. Agradeço a todos e os que estão aqui entrando, tá? Um grande abraço. Espero que vocês aproveitem de alguma forma, filtrem as informações e fiquem cheios de ideias, fervilhem. A gente não pode parar. Então, os chatbots, pessoal, sabe quando a gente quer entrar em contato com alguém pelo WhatsApp? Aí eles falam assim: digite 1 para confirmar a consulta, digite 2 para recusar, para desmarcar a consulta. Então, são aqueles numerozinhos que a gente vai digitando e as mensagens vão aparecendo. Né? Então, a gente já percebe que não é uma pessoa, que é algo muito sistemático, muito robotizado. E isso aí é que são os chatbots. Eu acho uma maravilha. Né? E vocês chegaram a implantar? Sim ou não? Esqueci. Sim, chegamos a implantar o chatbot, tá? A única coisa que nós não conseguimos ainda através até da inteligência do chatbot é realizar orçamentos, porque normalmente o paciente ele manda a foto do pedido médico e o chatbot não consegue ler. E aí já cai direto para uma atendente. Agora nós estamos integrando, até então o chatbot ele só direciona, né? Ele faz esse filtro. Agora nós estamos integrando o chatbot ao nosso sistema operacional. Então, quando a pessoa quer, eu quero agendar, você quer, aí vai ter as opções. Agendar uma coleta domiciliar. Automaticamente a pessoa vai cair dentro da agenda do laboratório e ela vai fazer o cadastro dela. E aí já vai estar automaticamente, porque hoje a pessoa, para agendar uma domiciliar, ou ela envia um WhatsApp direto para atendente normal, ou ela liga para o laboratório. Então, dessa forma, ela já vai cair direto na agenda do laboratório, vai ver os horários disponíveis, qual que melhor se encaixa, e ela mesma já vai fazer todo o registro. Tira uma foto, né, das requisições da carteirinha, se tiver Isso, uma pessoa tiver plano, né? anexa, isso. Isso, aí anexa para a gente E fazer aí, as autorizações e a gente envia o número de confirmação. e vocês conseguem, Gabi, de repente, assim, saber quanto tempo uma atendente leva para dar o feedback para essa pessoa que está precisando desse serviço? De WhatsApp? Isso. Então, o chatbot ele foi implantado recentemente e ele sim vai começar a emitir um relatório para a gente desse TAT, né? Desse tempo de atendimento. No momento, a gente não tem essa medição, por ser uma plataforma nova, né? Um serviço novo, mas nós queremos sim acompanhar como que está sendo, porque quando o paciente ele procura o WhatsApp, é porque ele quer um atendimento ágil, né? E nem sempre, de acordo com o volume, com a popularidade do WhatsApp, nem sempre isso consegue ser atendido. Então, são problemas, são filtros que precisam ser resolvidos sim para uma excelência no atendimento, né? Vocês designam uma pessoa para dar esse feedback, uma pessoa, o Tem, ser humano, tem. Nós né? temos duas atendentes, ser humano, para poder manusear isso, esse chatbot. Maravilha, maravilha. E o call center, você falou do call center, né? Como é que teve alguma mudança? O que que vocês implementaram de novo? Qual foi a necessidade de reajuste? Gente, independente de pandemia, existe assim, diariamente existem desafios, né? Uhum. Obstáculos que, claro, o colaborador, a gente precisa também, como alta liderança, como gestor em saúde, como dono do consultório, de clínica, de laboratório, de ambulatório, a gente precisa desenvolver o poder da comunicação, Com certeza, né? com certeza, com E aí, certeza. como é que eles te devolvem né, o serviço aí, É, desempenhado? hoje o laboratório ele tem 5 unidades e nossa maior preocupação hoje, Lude, é a padronização das falas, a É, padronização, né, do atendimento ao paciente. Então, para isso, antes cada unidade
hoje, cada unidade tem um número de telefone e o paciente ele liga para qualquer unidade para poder saber sobre, ter informação de algum procedimento, sobre ter alguma informação do laboratório. Nós temos unificado no WhatsApp, nós conseguimos fazer isso, tá? Nós pegamos todos os números de WhatsApp no chatbot, centralizamos em um WhatsApp só, então, para o robô filtrar e responder. Nós estamos fazendo isso com o telefone também. Então, o laboratório hoje Como ele tem assim? Me um explica. número de telefone. Hoje o laboratório tem um número de telefone em cada unidade. Nós estamos adquirindo um sistema para ter um número de telefone só para o paciente ligar. Aí ele vai ligar. Falar no administrativo, orçamento, agendamento, e aí vai ser direcionado para a unidade que é responsável por cada coisa que o laboratório faça. Então, agendamento domiciliar, orçamento, marcação de vacina, né? Então vai ser direcionado, então vai ser um número só. E nesse um número, como ele vai ser direcionado para cada serviço, a gente vai conseguir qualificar as atendentes de cada lugar para falar sobre um assunto e não sobre todos os. Ah, olha só, um serviço super especializado. E Exatamente. aí elas vão ficar, vão tomar para si todas, né? Vão se apropriar de todas as informações. Que bacana, Isso legal. mesmo. Tá me ouvindo? Tudo Tô certinho? vendo, tô vendo. Maravilha, parabéns, viu? Eu tô fã desse laboratório. Quando eu for para Minas, aí eu vou te visitar Ah, e a gente claro. vai. Vai ser um E enorme a gente. prazer. Nossa, vou conhecer Minas. Não tô precisando, não conheço, sabia? Ah, que isso, Lud. Vem cá comer um pãozinho de queijo com a gente. Oh. Gabi, olha só, tem um. Eu acho que você concorda que quem se propõe a aprender, a amadurecer a ideia de que existe a necessidade, como eu também falei no início, do aluno, ou até mesmo já de um profissional que sente necessidade de se atualizar no mercado, saber o seguinte, que entender sobre a experiência do paciente, ela é um fator de competitividade e um fator de competitividade que eu falei e de diferenciação no mercado. Uhum, uhum. Não é verdade? Claro, claro, claro. Assim, entender qual é a expectativa do paciente, né? Você conhecer o seu público, isso sim é saber empreender, né? Então, isso é muito importante. E outra coisa, Lude, não adianta criar processos onde o gestor ele não entenda do processo. Eu falo isso assim com muito orgulho nessa parte que eu já comentei com você da coleta domiciliar. Porque para mim era muito fácil ficar sentada numa cadeira falando assim: ó, vocês têm que fazer assim, assim, assado. Antes de entrar na casa do paciente, tem que paramentar, tem que colocar propé, tem que não sei o quê. Na hora que sai, desparamentar na frente do paciente, mostrar para ele que está descartando tudo. Era muito fácil e pedir para elas fazerem isso de 30 em 30 minutos, né? E fazer com que o paciente sentisse essa segurança. Então, eu só consegui fazer gestão e melhoria e sentir na cara do paciente, no olhar do paciente, de que ele estava encantado com o serviço, quando eu fui, coloquei a mão na massa, quando eu fiquei uma semana, de 6:30 da manhã às 5 horas da tarde, acompanhando a equipe. Né? Então, e aí eu fui fazendo todo um relatório de tudo que precisava mudar, da humanização, não só com o paciente, mas também a humanização com o profissional da coleta. Então, isso foi muito importante. Fantástico, porque aí a gente só consegue realmente saber de determinadas coisas quando a gente está presente
quando a gente consegue sentir, ou seja, novamente cai sob a percepção, né? Sim, sim, É muito, eu acho assim, essa definição, essa apresentação sobre o que é a experiência do paciente é isso, é a percepção dessas interações, do sim, olhar, sim, né? E sim. aí você fideliza o paciente. Aí vem, pessoal, a questão da fidelização, de você chamar outra pessoa, de comentar com uma pessoa da família. É daí, nada vem fácil, nem sem fundamento, de graça, assim, não. Existe um trabalho que necessita ser muito bem planejado, discutido, você rever as rotinas dos processos, né, para que garanta a eficácia, a eficiência, né, e faça com que as coisas andem pelo menos da maneira da expectativa, né? A expectativa. Claro que vai haver desvios, né? Mas isso ocorre em qualquer lugar, qualquer organização, Com né? certeza. Qualquer ser vivo apresenta alterações. A empresa é um organismo vivo, constituído por pessoas. Sim. Não é verdade, Gabi? Sim, com certeza. A gente brinca até aqui no laboratório, né? Eu, minha mãe e minha irmã, que nós somos pessoas físicas. O São Lucas é a pessoa jurídica, mas a gente trata o São Lucas como se ele fosse o nosso irmão, né? Porque ele tem que ter cara, ele tem que ter corpo, e o corpo e a cara dele, quem faz somos nós que damos essa cara para o laboratório, né? Então, como que você quer que as pessoas falem do seu irmão, de um parente seu? Eu quero que falem com amor, com orgulho, né? Então, nós precisamos fazer com que a pessoa jurídica ela se incorpore na cultura que a empresa, que os colaboradores querem passar, né? Essa experiência. E isso realmente, Lud, isso vem de cima para baixo, né? Esse amor pela profissão, esse amor em servir, esse amor em prestar o serviço, né? Isso tudo vem de cima para baixo. E com certeza, quando a gente prepara uma equipe com amor, esse amor ele é sempre repassado aos pacientes, com certeza. É verdade. Então, o gestor que qualifica, que ouve a sua equipe, que treina a sua equipe, que trata bem a sua equipe. Claro que no Brasil a gente vive uma situação que a gente trabalha muito e às vezes a gente quer ganhar igual, né? Mas assim, tirando essa parte de não falando de remuneração, porque o nosso trabalho não se trata somente, exclusivamente de remuneração. Eu estou falando de amor, de dedicação e de entrega, que o profissional de saúde, ele é um ser humano especial, Com né? certeza. Ele tem o cuidado hoje não é mais algo que não seja cuidado centrado no paciente. Exatamente. Cuidado centrado no paciente, que inclusive hoje nós temos certificações, tais como a Planet Tree, né, que certifica o cuidado centrado no paciente. Né? E o que a gente está falando, propriamente dito, pessoal, eu ia falar turma, eu falo assim, é mal de professor, sabe? E aí, turma, vocês entenderam, turma? Então, minha turma aqui que está me ouvindo e vendo a doutora Gabriela, a gente está falando de consumerismo em saúde, porque o que é? É o poder decisório do paciente em saber se ele vai continuar o tratamento ou não. Cabe Sim. a ele o poder de decidir, Uhum. né? Será que apesar daquele profissional de saúde que eu fui lá carente, que eu fui lá com medo, que eu fui lá inseguro, que eu fui lá sentindo dor, né? Será que eu vou continuar com o top dos tops, né, certificados na parede assim, do início ao fim, de cima a baixo, né? Mas será que esse profissional que quer se consolidar no mercado, será que ele não precisa adquirir novas habilidades, né? Será que ele não precisa adquirir
habilidades que são, a gente fala de soft skills, né? Sim. Então precisa para que ele se torne competitivo, a empresa fique feliz, né? Você consiga ter uma sustentabilidade financeira. Isso tudo é uma cadeia. Uhum. É uma cadeia que começa lá no agendamento até, né, o paciente chegou à recepção, você encontra uma recepcionista treinada, bem fardada, com a sua fardinha, né? Às vezes você observa que a atendente está, às vezes, consumindo algum biscoitinho ou comendo algo que exale pela sala. Já imaginou um piqui? O pessoal do Nordeste conhece piqui. Vocês conhecem piqui? Um saco de manga. Outro dia, teve uma gestora que me falou, doutora, eu já falei para essa secretária não ficar carregando. Ela chegou num consultório médico, né, carregando super feliz um saco de manga, mas que maravilha, mas vamos guardar essa manga para depois, né? Então, assim, isso tudo o paciente percebe. O paciente percebe o modo com que um colaborador trata o outro, né? Olha, aqui a minha ex-aluna, ó, sim, adoro piqui. Pois é, mas você é uma boa gestora. Eu sei que você não vai comer piqui, não, viu? Nem deixar nenhum dos seus colaboradores comerem piqui, certo? Vamos deixar o piqui só para a cozinha. Então, assim, pega mal. De alguma forma pega mal, porque às vezes, assim, tem gente, né, tem pacientes, pessoas muito exigentes. E cá entre nós, né, há de se da gente concordar que não é um ambiente apropriado. Afinal de contas, tem a Copa. O Lud, outra coisa, né? O paciente, de certa forma, e por que que o paciente ele percebe tudo isso e algo mais? Porque o paciente ele já é um ser fragilizado por causa de alguma coisa. Então, qualquer coisinha a mais, né, ou a menos, faz com que ele sinta de uma maneira, num plus, talvez que não é o jeito que uma pessoa que não fosse o paciente sentiria, né, por causa dessa fragilidade. Pois é. E aí, às vezes, é, assim, uma experiência minha, né? Eu sou muito de perceber a limpeza, a questão da biossegurança, mas assim, um trabalhador ficar chamando o outro por apelidos assim de mau gosto, né? Ali no hall de entrada, né? Ou ficar reclamando um com o outro, eu já tô aqui há muito tempo, já tô passando do meu horário, viu? Uhum. Assim, né? Então, assim, são coisas que vão. O cliente, né, que é o nosso foco, né, ele acaba que, de alguma forma, isso impacta lá no desfecho. Sim, sim, é isso mesmo. É isso mesmo. É ter essa visão, né, Lud? Eu acho, e essa parte muito dessa visão começa na recepção, né? Na parte ali de frente, no atendimento ao paciente ali. Você ter essa visão do paciente que entrou, se ele está passando mal, né? Se ele está sentindo alguma coisa, se ele precisa aguardar deitado, se ele precisa de um atendimento mais ágil, se é uma mãe que está com uma criança, com um bebê recém-nascido, se tem gente com suspeita de Covid, né? Que está para realizar. Então, toda essa visão do negócio, do paciente, do entender o ambiente de trabalho, ela precisa ser desenvolvida e capacitada, sim, para a gente trazer um melhor conforto para o paciente que procura nosso serviço. Pessoal, foi muito bom conversar, olhar, né, sentir a presença de vocês, meus ex-alunos, meus amigos. Eu acho que a doutora Gabriela também aí teve muita gente aí conhecida, né, Gabi? Sim, sim. Pessoal do Einstein, obrigada, professores, tá? Espero que vocês tenham
filtrado as informações conforme o trabalho desempenhado de vocês, na empresa de vocês, né? Espero que esse nosso papo ele possa ter muitos frutos, né? É uma parceira, a doutora Gabriela é uma parceira nossa. Convido aqui para a gente palestrar junta, para a gente dividir novas experiências. Eu agradeço muito. Nós estamos já fechando o nosso tempo e eu queria agradecer a todos. Obrigada. Estou aberta às consultorias. Se vocês quiserem saber a respeito, é só mandar uma mensagem pelo direct do Instagram, tá? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Com a palavra, a doutora Gabriela, para encerrar o nosso encontro. Lude, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em participar. Queria agradecer também, assim, de coração, nossa equipe do Einstein, nossos colegas aí. Toda a equipe foi fundamental, né, em toda a nossa formação. Então, foi um grupo bem unido. Então, o meu muito obrigada. Eu estou sempre à disposição de quem tiver alguma dúvida, de quem quiser alguma sugestão sobre alguma coisa que foi implantado aqui. Eu estou à disposição. É só seguir o Insta do laboratório, lab_São Lucas. Todas as mensagens enviadas lá chegam diretamente para mim. E também tem meu e-mail, gabriela@laborsaolucas.com.br. Eu estou à disposição de vocês, tá? Para a gente bater um papo. Lude, vamos marcar mais, adorei. Vamos marcar. Nós temos aí uns convidados, mas eles estão tão voltados, amiga, para a questão do Covid, né? Tá tão difícil para o profissional de saúde, mas vai dar tudo certo. Vamos manter o distanciamento, pessoal. Saúde a todos vocês. Aproveitem as lives, aproveitem para estudar, para fazer uma leitura. Vamos refletir sobre esse momento e vamos pensar avante. Vamos planejar. É hora de refletir, planejar, agir paulatinamente, mantendo o distanciamento. E aproveitem para abraçar a família. A família é o nosso alicerce. Se eles estão bem, a gente consegue trabalhar bem, progredir, produzir bastante. Agradeço a todos, muito obrigada. E nós vamos aí, aceito sugestões sobre temas, né, para a gente trabalhar aí futuramente. E essa foi a primeira live oferecida especialmente para as mulheres, né, as mulheres guerreiras. O mês de março, nós temos todos os meses, mas março, essa live foi dedicada para vocês. Um grande beijo, doutora, todo mundo, um grande abraço. Nós vamos encerrar por aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.